No vídeo de hoje nós vamos entender o cenário macroeconômico atual, abordando os principais fatores que estão mexendo com o mercado. Nosso economista-chefe Gustavo Sung vai passar pelos acontecimentos mais importantes aqui no Brasil e no exterior, falando principalmente sobre a semana de alta volatilidade causada pelo novo pacote de tarifas dos Estados Unidos. Fala pessoal, Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research. Vamos para mais um resumo macro. Hoje é dia 11 de abril. E de novo, pessoal, que semana, hein? Altas volatilidades. Lembrando que tudo começou na semana passada, após o anúncio do novo pacote de tarifas dos Estados Unidos a todos os parceiros comerciais. Uma tarifa mínima de 10% e principalmente para aqueles países que os Estados Unidos tinham um déficit comercial maior, ele aplicou tarifas diferenciadas. China, Coreia do Sul, Japão, União Europeia, entre outros. E para alguns produtos específicos também, como por exemplo a alíquota de 25% para a importação de carros, máquinas e peças do setor. Desde então, a gente vê uma volatilidade bem alta no mercado, com o câmbio subindo, as bolsas caindo, e até o dia 8, mais ou menos, a volatilidade foi bastante forte. Entretanto, nesta semana, no dia 9, na quarta-feira, de forma até que inesperada, Donald Trump, junto com seu governo, anunciaram uma suspensão da tarifa por 90 dias. Depois também de que muita gente ao seu redor começou a fazer uma leve pressão, alguns grandes investidores, o CEO do JP Morgan, outros investidores grandes, também começaram a ter um barulho um pouquinho maior, e além de toda a perda do mercado. E portanto, Donald Trump no dia 9 anunciou a suspensão. E agora aquelas tarifas diferenciadas não vão ter, unifica-se tudo em 10%, com exceção da China, a China com 125%. Isso, na quarta-feira, fez a bolsa subir em muito. Se não me engano, do Brasil mais que 3%, o Nasdaq mais que 10%, se não me engano 12%, o SP 500 também teve um crescimento acho que mais de 7%. O mercado reagiu de forma bastante positiva esse dia. Depois voltou a cair na quinta-feira um pouquinho, na sexta-feira está um pouquinho também volátil, a bolsa subindo aqui no Brasil, e as bolsas lá fora apresentam uma alta aí de mais um pouquinho de 1%, não como foi visto nos últimos dias, na quarta principalmente. Mas pessoal, de novo, essa é uma questão temporária, as tarifas de 10% estão regentes, essa suspensão é por 90 dias, e o governo anunciou que tem vários países já tentando acordos bilaterais com os Estados Unidos. Entrou Japão e Índia aí que estão sendo noticiados, tá? E aí, pessoal, para finalizar, hoje de manhã, a China anunciou a tarifa recíproca de 125%. Assim como os Estados Unidos aumentou, a China também aumentou, aumentando a possibilidade de uma guerra comercial. E muitas autoridades chinesas vieram a público, eles falaram sobre o multilateralismo que eles defendem, e que se os Estados Unidos adotar essa postura mais protecionista, a China também pode e vai retaliar. A assessora do Donald Trump hoje pela manhã anunciou também que é possível e seria bem-vindo um acordo entre os Estados Unidos e China, que trouxe um certo alívio para o mercado, mas os dois estão esticando a corda de um lado para o outro. Até onde isso vai? Essas são as cenas dos próximos capítulos. Mas no fundo, a gente aproveita um pouquinho esse desempenho positivo hoje na sexta-feira, muito por conta de novo desses anúncios depois da suspensão, anúncio de possíveis acordos. Então o mercado no fundo segue ainda com uma incerteza muito grande que vai ocorrer pela frente. Então basicamente, pessoal, esse é o cenário internacional em relacionado às tarifas. Dois dados que eu queria comentar para vocês dessa semana que foram bastante importantes. Nessa semana, nos Estados Unidos, saíram os dados de inflação de março. E por incrível que pareça, pessoal, em março houve uma inflação negativa, ou seja, uma deflação de 0,1%. Foi bastante chamativo, bem melhor do que se esperava. No acumulado de 12 meses estamos com 2,4%, e quando a gente pega os núcleos, ele veio com uma alta de 0,1% e nos 12 meses 2,8%. Ambos desaceleraram, ambos estão mais próximos da meta de 2%. E quando a gente olha também as médias móveis, que a gente capta melhor a tendência dos preços, tanto para o núcleo como para o índice cheio, de 3 e 6 meses, todos desaceleraram. Então, o qualitativo também do CPI de março foi muito bom. Aí você pode dizer, bom, Sung, a inflação, no meio disso tudo,
veio bom? Como assim? Primeiro, pessoal, essa inflação condiz a março, e março eram algumas tarifas específicas que estavam sendo colocadas em práticas, como aço, alumínio, México, Canadá, e que, de novo, a inflação de março não capta, basicamente, essas notícias sobre tarifas e anúncios que a gente está observando nos últimos dias, em que, de novo, tem um tempo para as coisas começarem a ser sentidas de uma forma mais relevante. Os índices de inflação de março, ao meu ver, não são muito relevantes, eles não condizem muito do que vai acontecer pela frente. A inflação, principalmente de maio, eu acho que vai ser muito importante, e a inflação do segundo semestre, que daí as tarifas vão realmente ser refletidas, o que vai gerar uma pressão inflacionária, que vai dificultar o trabalho do Banco Central norte-americano. E a gente continua com aquele dilema que a gente vem conversando. O Banco Central norte-americano vai pesar mais para a inflação ou para a atividade econômica? Eu acho que vai ser mais para a inflação, ele vai ter menos graus de liberdades para cortar juros, principalmente no segundo semestre. O dado que saiu agora em março é positivo, isso ainda traz um certo alívio para o Fed, isso ainda possibilita ele a realizar um corte aqui no primeiro semestre, mas no segundo, eu acho que o desafio é muito grande. E na seara dos Estados Unidos, em relação à inflação, saiu dados hoje da pesquisa de Michigan, que fala basicamente a confiança dos consumidores sobre a situação atual e situação futura, e caiu de forma relevante, dadas as incertezas em relação a tarifas, a inflação, ao emprego, e as expectativas de inflação futura, ou seja, para os próximos 1 e 5 anos. E o que os consumidores estão esperando para a inflação daqui a um ano subiu de uma forma muito relevante. Estava em torno de 4%, depois foi para 5% e pouquinho. Na divulgação de hoje já chegou a 6%, ou seja, os consumidores estão preocupados. Isso está diminuindo a confiança. E se diminuir a confiança do consumidor em relação ao futuro, isso vai até fazê-lo poupar mais diante das incertezas, o que vai afetar a atividade econômica. Então, é um pouco essa seara que está acontecendo nos Estados Unidos. Apesar de inflação boa em março para o Banco Central, não reflete as tarifas que vão vir à frente. Pessoal, aqui no Brasil, a gente teve também o último dado, o IPCA, teve uma alta de 0,56, levemente acima do que a gente projetava, uma elevação menor do que fevereiro, que pode ser considerado uma boa notícia, mas quando a gente olha lá de 12 meses, que está agora em 5,48, ele subiu em relação a fevereiro, se distanciando do limite superior da meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional. E eu, pessoal, quando a gente olha o qualitativo da inflação, eu vejo mais pontos negativos do que positivos, ou seja, veio um pouco pior do que a gente esperava. Principalmente quando a gente olha aqueles grupos mais monitorados pelo Banco Central. Serviços subjacentes, serviços intensivos em mão de obra, bens industriais, média dos núcleos. Núcleo de inflação é aquele que capta melhor a tendência dos preços na economia. Todos aceleraram no mês todos subiram, só que subiram um pouquinho menos que fevereiro. Na variação de 12 meses, todos aceleraram. E aí, quando a gente olha também na média móvel de 3 meses, com ajuste sazonal e anualizada para captar a tendência, todos também pegar esses que eu falei, serviços subjacentes, intensivos na mão de obra, média dos núcleos, todos subiram também na média móvel. Se pegarmos só os serviços subjacentes, que é muito importante, ele subiu na variação mensal, já está acima de 6%, e o núcleo já está acima de 5%. Ou seja, o cenário não traz um certo alívio para o Banco Central aqui no curtíssimo prazo. E, de novo, somado a uma desancoragem de expectativas que a gente enxerga no Boletim Focus, essas incertezas internacionais, a atividade econômica ainda segue positiva, com uma desaceleração inicial, mas, de novo, os últimos dados ainda mostram. A gente vai ter um primeiro trimestre forte, muito também puxado pelo agro, mas um mercado de trabalho resiliente, nos mostra que o Banco Central ainda deve ter uma postura bastante cautelosa para as próximas reuniões. A gente enxerga ainda um aumento de 0,75 para a taxa Selic na reunião de maio e encerrar o ciclo em 15,25 em junho. Então, basicamente, pessoal, o que eu quero mostrar é que o IPCA de hoje, ao meu ver, não veio positivo para o Banco Central. E a gente tem que esperar o desenrolar, principalmente de questões internacionais, atividade econômica e, de novo, as próximas divulgações da própria inflação, que, ao meu ver, deve se estabilizar só a partir da virada do segundo tri para o terceiro tri. Eu acho que a inflação começa a chegar a uma estabilidade. Nos nossos cálculos, chega num pico em agosto, depois desacelera, principalmente ali para o final do ano. Beleza, pessoal? Acho que esses são os 3 tópicos principais: tarifas, guerra comercial, China,
dados de inflação nos Estados Unidos e dados de inflação aqui no Brasil. Se você gostou desse conteúdo, dê um like, deixe seus comentários, sugestões de pauta para a gente continuar conversando. E de novo, faço um convite. Às segundas-feiras, meio-dia, eu estou no canal do professor Baroni com Econofis para traduzir um pouco dos efeitos desses eventos econômicos sobre algumas variáveis importantes e que podem afetar principalmente os índices e a cotação dos fundos imobiliários. Te aguardo lá, pessoal, e bom fim de semana.